Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Olá pessoal, oi gente, oi queridos. Mais um domingo que podemos celebrar a Deus, né?
Já estamos na nossa nova residência, ainda não podemos chamar de casa, né? Ainda está no aspecto de acampamento, né? Mudamos essa semana, a maioria das coisas ainda estão nas caixas, mas pouco a pouco está tomando um corpo de casa, né? Nossa casa, nova casa, né? Damos graças ao Senhor porque tem nos abençoado, nos ajudado a conseguir fazer a mudança, a poder estar então nessa nova casa, graças a Deus, né? E também a oportunidade que a igreja nos deu de morar nesse apartamento, então louvado seja o Senhor, né? Nesse mês de julho que já estamos em julho, mês 7, como o ano passa rápido, né? Nesse mês de julho a nossa igreja está de aniversário. Se você não estava lembrando, quero te lembrar, né? Nossa igreja está de aniversário, 54 anos, né, de existência em Porto Alegre. Infelizmente, desse ano não vamos ter bolo, né? Não vamos ter bolo, não vamos poder dar um abraço, cantar parabéns juntos. Infelizmente não, mas continuamos mantendo a mesma chama acesa de amor a Jesus e de amor e fidelidade também à sua igreja, a igreja de Jesus, amém? A igreja, né, e eu quero falar sobre a igreja nessa mensagem de hoje. Eu vejo que a igreja é uma das mais belas criações de Deus, né? A igreja é uma das mais belas criações de Deus. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver a criação de Deus, quando Deus criou o homem, né, o homem e a mulher, né, a sua imagem e semelhança, né, essa obra, esses atos criativos de Deus, né, e vemos a natureza que manifesta a glória de Deus, né, a bondade de Deus, o esplendor do Senhor, a natureza linda. Vemos como Deus criou a família, essa família, como alguns chamam dessa célula da sociedade, né? Essa família instituída pelo Senhor, um lugar, um ambiente de amor, de cuidado, de comunhão. E dentre tantas coisas, o Senhor formou a sua igreja. Jesus formou a sua igreja, da qual nós fazemos parte. A igreja de Jesus, ao mesmo tempo, podemos dizer que é a noiva de Cristo, uma jovem que está se preparando para o casamento com o noivo Jesus. E, por outro lado, nós podemos dizer que é uma senhora experiente, né, com mais de 2000 anos de existência. A igreja de Jesus existe, né? E ela permanece e ela prevalece. Não somente permanece, a igreja tem prevalecido nesses mais de 2000 anos, em meio a tantos acontecimentos, atos de governos, a igreja está aí ativa, atuante no mundo. Glória a Deus pela sua igreja. A igreja de Jesus é formada por aqueles que foram salvos das trevas, né? Das trevas espirituais. A igreja de Jesus é formada por aqueles que foram redimidos, lavados, limpos pelo sangue de Jesus. Formada por aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Por aqueles que nasceram de novo e passaram a ter a Deus como o seu Pai, né, celestial, seu Pai espiritual. Que bênção, que privilégio ser da igreja do Senhor. Aqui estamos nós, então, como igreja de Jesus. Amém? Você é da igreja de Jesus. Você que crê em Cristo, você faz parte da igreja invisível de Jesus em toda a terra, né? O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele utilizou algumas figuras referindo-se à igreja do Senhor. Eu fiz alguns devocionais no ano passado e eles não estão em vídeo. E eu quero refletir um pouquinho sobre essas figuras que o apóstolo Paulo usa referindo-se à igreja. Antes eu queria convidar você para estarmos orando juntos. Bondoso Pai, damos graças ao Senhor por olhar para a Tua igreja, pensar na Tua igreja, que fazemos parte, somos da igreja. Louvamos o Senhor pela vida da nossa igreja, por esses 54 anos. Bendito seja o Teu nome. E queremos, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua palavra,
para que amemos a igreja, para que valorizemos a igreja, para que, Senhor, possamos ser tocados pelo Teu Espírito e desejar cada dia viver a vida de igreja em comunhão, uma igreja que ama Jesus, que semeia o Evangelho, que trabalha em favor dos necessitados. Ó Deus, ajuda-nos a ser igreja de Jesus. Eu oro, Senhor, por essa palavra que vamos meditar. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Algumas figuras que o apóstolo Paulo usa, referindo-se à igreja, né? Paulo vai falar sobre a igreja como família. A igreja é uma família a pertencer. A família a qual nós pertencemos, a qual nós passamos a pertencer, né? A nossa família espiritual. A nossa fé em Jesus nos tornou membros da família de Deus e Deus então se tornou o nosso Pai. E essa família, como eu falei, ela abrange todos os crentes, né, que estão na terra, pessoas que aceitaram Jesus, que creem em Jesus, aqueles que já partiram, aqueles que estão vivos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão no céu, fazem parte dessa imensa multidão da igreja de Jesus, dessa família, né, de Jesus. E independente da nacionalidade, da cor da pele, né, da língua que fala ou da condição econômica, nós somos membros, né, dessa família de Deus, né? Que privilégio! Cristo nos uniu e nos selou com o Espírito Santo. E nós somos herdeiros, diz a palavra, herdeiros nos céus. E um dia todos nós moraremos juntos, encontraremos no céu aqueles irmãos da nossa família espiritual que já partiram e estaremos para sempre com o Senhor, né? Bendito seja Deus. E como membros, então, dessa família, o nosso Pai, o que Ele deseja, o que Ele pede? Que nós, como membros da sua família, que nós nos amemos uns aos outros, que nós venhamos perdoar uns aos outros, que nós venhamos ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros. Você conhece, né? O Low escreveu aquele livro sobre os 25 segredos, né? Por essa mutualidade, essa vida em igreja e essa vida em família, né? E a referência para nós é Jesus, nós vivemos como Jesus amou os seus discípulos, seus irmãos na fé, como Jesus agiu, como Jesus ajudou. Esse é o modelo, esse é o exemplo para nós, o Senhor Jesus. E assim nós devemos fazer. E a Bíblia também vai nos trazer à memória que nós devemos amar os forasteiros, os estrangeiros, porque outrora nós também éramos forasteiros, estrangeiros, e nos tornamos membros da família, né? Porque nunca é tarde para nós incluirmos outras pessoas em nossa família, né? Porque a Bíblia vai dizer que em outra época nós também não fazíamos parte dessa família que nós fazemos hoje. Paulo vai dizer em Efésios 2,12 que antes nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É uma bênção pertencer à família de Deus. Como é bom tu pertencer, né? Eu sou dessa família. Se você tem uma família biológica, né, uma família, né, física, na tua genealogia, uma família, né, como é bom eu tenho uma família. E como é bom tu ter uma família espiritual, a família que tu faz parte, a tua igreja. É um privilégio, é uma bênção, né? No Evangelho de João 8,35, Jesus afirmou: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Nós nos tornamos membros dessa família de Deus e é para sempre. Para sempre. Se crê nisso, é para sempre. Nada pode nos afastar dessa família de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos da família de Deus. Então, a igreja é a família a qual nós pertencemos, né? A igreja, em segundo lugar, a igreja é um corpo para nós estarmos unidos. O corpo precisa estar unido, né? E o corpo de Cristo talvez seja a figura mais conhecida, né, quando se refere à igreja, onde Jesus é o cabeça e a igreja o seu corpo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo refere-se à igreja como um corpo em que os membros devem estar unidos uns aos outros.
porque um membro não terá vida de si mesmo fora do corpo. O apóstolo Paulo vai transmitir isso claramente. Precisa estar conectado ao corpo. E um membro não pode dizer, eu não preciso desse outro membro. Não, todos são necessários e todos fazem parte desse corpo, e um membro precisa estar conectado a esse corpo para ter vida, precisa estar em união e unidade ao corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja é o corpo vivo de Jesus na terra, né? Jesus está visivelmente presente na terra através da igreja, através de você. Eu já falei isso, que o nome cristão significa um pequeno Cristo, né? Ou seja, nós representamos Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus é vista pelos outros através de nós, pela nossa vida. Na nossa vida as pessoas vão ver a Jesus, né? É através da sua igreja. Então a igreja é o corpo, e Jesus é o cabeça. Em Efésios 5:23, nós lemos, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Algumas versões traduzem como o cabeça e outras a cabeça, né? Ou seja, Jesus é a cabeça e é o cabeça, né? Qual a diferença aqui, né? Vale relembrar isso. A diferença é que a cabeça é um órgão do corpo, né? Interligado, que faz parte do corpo, numa união vital. Não pode existir um corpo sem a cabeça, e nem uma cabeça sem o corpo, né? Então o corpo precisa de uma cabeça, né? Então Jesus é a cabeça desse corpo que é a igreja, né? Já a expressão Jesus é o cabeça da igreja tem o sentido de autoridade, de comando sobre a igreja, né? Ele é o Senhor. A igreja depende totalmente de Cristo. Depende de Jesus tanto para existir, a igreja não existe sem Jesus, e tanto em relação ao poder. A igreja depende do poder de Cristo. A igreja não tem poder em si mesmo, não tem vida em si mesmo, depende de Jesus, né? John Stott vai dizer que tanto o universo todo, né, a natureza, quanto a igreja, Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça. Ele tem autoridade, ele comanda, ele é o Senhor do universo e da igreja. Já o escritor Pearson de Crisóstomo, ele explica que cabeça implica não apenas o domínio de Jesus, mas a nossa união. Portanto, enquanto olhamos para ele, Jesus agora à direita de Deus, nós podemos nos ver no céu. Se nós estamos em Cristo, nós estamos aqui na terra, mas também já podemos nos ver no céu, porque não tem como desligar o membro da cabeça, né? O corpo da cabeça. Então nós estamos espiritualmente, fisicamente, podemos dizer, presentes aqui na terra, mas espiritualmente estamos ligados a Cristo no céu. Então, né? Nós nunca deixaremos de ser corpo, porque Jesus é a cabeça, né? É a cabeça desse corpo, e nós estamos ligados. Aleluia, né? Que bênção isso. A igreja, então, é a família de Deus, e a igreja é o corpo de Cristo, né? E um corpo a qual nós pertencemos, né? Uma família que pertencemos, e um corpo a qual nós devemos estar unidos. O apóstolo Paulo também vai falar em Efésios 2 que a igreja é a nação santa de Deus. Ele diz, portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sim concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Quando ouvimos falar de pessoas que estão morando em outro país e não são cidadãos legítimos, né? Uma pessoa que está em outro país e ele não é um cidadão legítimo daquele país, nós vamos ouvir que as pessoas vão falar da dificuldade em morar ali, porque ele não tem direitos naquele país, por não ser um cidadão, né? Algumas acabam vivendo marginalizadas, desprezadas, exploradas, né? Somente quando eles conseguem a cidadania, ou como nos Estados Unidos, o green card, né, de
eles passam a ter direitos, direito de votar, direitos amplos, né, naquela nação, né? Então eles podem desfrutar daquele país. E assim nós passamos a ser cidadãos, né, dessa nação santa de Deus, né, que nós somos, né? E temos o privilégio de usufruir os direitos de ser cidadãos do reino de Deus. Wiersbe, o escritor, ele diz que o pecado dividiu a humanidade, mas Cristo faz dela uma nova nação. Todos os crentes das diferentes nacionalidades formam uma nação santa que é a igreja. Então o pecado dividiu a humanidade, mas Cristo nos uniu numa nação, num povo escolhido, redimido, um povo de Deus. Antes de crer em Jesus, a nossa cidadania era terrena e, pior do que isso, nós pertencíamos ao inferno. Mas, né, Deus nos mudou o endereço, nos tirou do inferno, nos tornou agora cidadãos do seu reino. Jesus mudou essa situação terrível. Agora somos cidadãos do reino de Cristo. Ah, que bênção, né? Temos direitos concedidos por Jesus, não que nós conquistamos, mas concedidos por Jesus. Temos acesso ao Rei dos Reis, né? Ao Senhor dos Senhores. Em quarto lugar, a igreja é uma lavoura. Paulo vai mostrar, uma lavoura não é uma lavoura simples, uma lavoura para frutificar, para produzir frutos. A igreja é como um campo que deve produzir frutos para a glória de Deus, né? Em 1 Coríntios 3, versos 6 a 9, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. A obra de Deus é ampla e nenhum de nós conseguirá fazê-la sozinho. No versículo 8, lemos assim: o que planta e o que rega são um. Né? É uma unidade, né? É preciso essa unidade e a continuidade. Tanto o que planta e o que rega são uma unidade. Por aquilo que alguém plantou, alguém vai precisar regar, cuidar, até frutificar, e talvez outra pessoa vai colher, né? O plantio do evangelho, né, ele é um trabalho coletivo, podemos dizer, onde um membro ora, faz oração, o outro membro evangeliza, o outro discipula, o outro encoraja, e o resultado será proporcionado por Deus, e Deus receberá a glória, né, o louvor, e nós como membros vamos nos alegrar, vamos, né, festejar o trabalho realizado em conjunto. Não é aquela pessoa, mas cada um fez uma parte e Deus é glorificado. Porque no reino de Deus, nessa lavoura de Deus, nós não somos concorrentes, não somos rivais, nós somos parceiros, né? Somos cooperadores da principal e maior obra que existe. Nós não somos rivais de outra denominação, não. Cada um está trabalhando, cada igreja na cidade, né, está trabalhando, um bairro diferente. Então, né, não somos rivais, nós somos parceiros e vamos juntos implantar o reino de Deus. Porque, pensando na nossa igreja, né, cada um de nós tem o seu próprio trabalho na igreja, né? Mas o ministério é único, e esse ministério é de Cristo. E nesse ministério nós temos a missão de preparar o solo, de lançar as sementes, de regar a planta, de colher os frutos. Poderíamos dizer também, fazendo uma analogia, que nós somos como ferramentas nas mãos de Deus. Uma enxada, outra é pá, outra é arado, né? O regador, quer dizer, nós estamos a serviço de Deus, estamos nas mãos do agricultor, que é quem pode fazer a obra e quem vai colher e ser glorificado. O que o agricultor, nosso Deus, espera é que cada ferramenta cumpra seu papel, faça a sua parte. Então você que é membro da igreja, Deus espera que você faça a sua parte na sua igreja, né? O seu propósito, use os seus dons. Você foi escolhido por Deus, Deus tem te capacitado. E a Bíblia, o texto que eu li, vai dizer que essa obra, cada um de nós receberá do dono da lavoura, do senhor da lavoura, do proprietário. Cada um de nós, diz o texto, receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Segundo o seu trabalho. Isso aí, né? Que benção, né?
Em quinto lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja como um edifício, né? Firme, sustentado por Jesus. Essa é a igreja, né? Efésios 2:20 vai dizer que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. O apóstolo Paulo então compara a igreja aqui como um edifício do qual Cristo é a pedra angular. A igreja é fundamentada na verdade, que é Jesus, né? Ou seja, Jesus é o fundamento e a pedra angular da igreja, né? A pedra da esquina, aquela que faz a ligação de todos, né? Se você imaginar uma cerca, aquele palanque principal que liga os outros. Jesus é esse, né? Que une, que sustenta, né? Ele que é o fundamento da igreja, a base da igreja, porque se não tiver Jesus, a igreja ela cai, né? Ela não se sustenta. Então é Jesus que gerou a sua igreja, Jesus é que mantém a sua igreja, Jesus é que sustém a sua igreja. A igreja é dele, é um edifício firme, com alicerce, né? Na época do apóstolo Paulo, haviam algumas igrejas que acreditavam que o templo era o lugar da habitação de Deus, né? Era o templo, né? Aquele prédio. Na cidade de Éfeso havia um templo pagão dedicado à deusa Diana na época. Paulo então traz luz, né? Traz revelação na palavra de que Deus não habita em prédios, né? Não habita em prédios. Paulo disse em Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É o Senhor. O Senhor não habita em templos, diz o apóstolo Paulo. Já o apóstolo Pedro vai afirmar que os crentes são pedras vivas. São pedras vivas. Em 1 Pedro 2, 4 e 5 ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Somos pedras, mas vivas, né? Parece algo contraditório ao pensar, né, a partir da nossa percepção que uma pedra é um material inanimado, não tem vida em si. Mas a palavra vai dizer que nós somos pedras vivas, pois nós temos a vida de Jesus em nós, né? Nessa figura que o apóstolo Paulo, que Pedro agora aqui usa desse edifício, né? De que Jesus é que edifica a sua igreja e nós somos pedras vivas, né? E nós estamos unidos pelo amor de Jesus em nós, né? E juntos nós estamos formando esse templo espiritual, um templo sagrado, um templo consagrado, né, ao nosso Deus. Somos pedras vivas e temos que estar unidos pelo amor, né, onde Jesus, ele que edifica a sua igreja, ele é o alicerce, ele é a pedra fundamental. Porém, nós temos que lembrar que nós somos ainda um edifício inacabado, né? Ainda faltam outras pedras a ser acrescentadas nesse edifício, está em construção. Mas o dia que Jesus voltar, esse edifício estará, né, completo, terminado e perfeito, né? Perfeito. Agora, enquanto a igreja está sendo edificada, ainda tem as suas imperfeições, né? Mas vai ser uma casa linda, o templo que somos nós, né? Perfeitos, né? Terminado a obra de Jesus. E por fim, eu quero lembrar uma palavra do apóstolo Paulo referindo-se à igreja como coluna da verdade, né? E candelabro de luz, coluna da verdade, candelabro de luz, diz o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer isso em 1 Timóteo 3, verso 14 e 15. Ele diz, escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, né? Escrevendo a Timóteo, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a igreja é comparada com uma coluna e um fundamento. Como a coluna sustenta o teto e como fundamento sustenta toda a estrutura da casa. Assim a igreja sustenta a gloriosa na verdade do evangelho no mundo. A igreja sustenta a verdade por ouvi-la e obedecer-lhe,
por usá-la corretamente, por guardá-la no coração, por defendê-la e por proclamá-la. Assim a igreja, né, ela então é coluna da verdade, né, fundamento da verdade. A igreja tem essa missão de anunciar a verdade, de defender a verdade, né? Porque nesse mundo onde as coisas são relativas, né, não tem verdades absolutas, para nós cremos que nós somos defensores da verdade, que é Jesus, e da sua palavra, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E Deus usa a igreja, então, como coluna, como defensora dessa verdade. E também a outra figura que aparece na palavra de Deus, em Apocalipse, verso 1, 12 e 13, verso 20, a igreja como um candelabro ou candeeiro, né, onde o apóstolo Paulo narra assim, dizendo que ele, voltando-se, né, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em seu comentário, o pastor Osborne comenta que o candelabro não era um velador em si, mas como um suporte sobre o qual se colocavam então lâmpadas. Normalmente a lâmpada era uma lamparina a óleo com um único orifício através do qual saía um pavio. A passagem bíblica é baseada, né, em Êxodo 25, verso 31 a 40, em que Moisés recebe a ordem então para fazer um candelabro de ouro puro para o lugar santo, com 7 hastes e lâmpadas presas ao candelabro, a chamada menorá sagrada, né, que se tornou então um símbolo aí do judaísmo. Esse é o candelabro, referindo-se aqui, né? Já o pastor Barclay ele vai explicar que os 7 candelabros representam as 7 igrejas, ali no livro de Apocalipse, né? E um dos grandes títulos, diz Barclay, um dos títulos do cristão é o de ser a luz do mundo, conforme Mateus 5,14. Já um comentarista grego muito antigo faz uma observação interessante, diz que as igrejas não são luzes, mas sim castiçais, onde ficam as luzes. Não são as igrejas as que produzem a luz. O doador da luz é Jesus Cristo, e a igreja é o copo onde a luz brilha, a lâmpada, né, que contém a luz. Nós somos esse candelabro, nós somos a lâmpada que contemos a luz. Mas a luz não é nossa, nós refletimos a luz de Jesus. Ou seja, a luz do cristão é sempre uma luz emprestada, porque não brilha em si a sua própria centelha, mas sim refletindo a luz de Cristo. Que sempre haja essa luz brilhando de Jesus em nós. A luz brilhe de Jesus, brilhe em mim, Jesus, como diz o hino. Brilhe a sua luz, Jesus, através de mim. Quando João diz que viu Cristo no meio dos candelabros, ele quer nos dizer que Cristo não é um Senhor ausente. Pelo contrário, ele está no meio de suas igrejas, dando-lhes apoio durante as provações e as perseguições. Osborne conclui que o ensino é que Cristo está no controle, ele é soberano sobre os anjos e sobre as igrejas. No meio da situação precária, né, vivenciada pela igreja no mundo mal, e nós também vivendo no mundo mal, né, o mundo que despreza a igreja, o mundo que persegue a igreja, Cristo está com elas, protegendo-as, né, e dando vida à igreja. Ao mesmo tempo, Jesus considera igrejas responsáveis por perseverar, uma responsabilidade nossa em perseverar no Evangelho, na fé, né? E responsáveis em permanecer fiéis, né, ao longo de toda a provação. Então nós temos a presença de Jesus no meio da provação, das dificuldades, da perseguição, mas nós temos também que nos esforçarmos, né, para permanecermos fiéis. A parte de Deus agindo em nós e nós fazendo a nossa parte. Igreja do Senhor Jesus. Como é bom fazer parte, que privilégio que temos. A igreja é uma família a qual nós pertencemos, passamos a pertencer a essa família. Eu sou da igreja, né? Eu sou da Abipoa, eu sou da igreja de Jesus.
A igreja é um corpo ao qual nós devemos permanecer unidos, estar unidos uns aos outros. A igreja é a nação santa de Deus, do qual nós somos cidadãos, como cidadãos dos santos, né? A igreja é uma lavoura que Deus é o agricultor e nós vamos frutificar para a glória de Deus. A igreja é um edifício firme que continua sustentado por Jesus. E a igreja é a coluna da verdade, o candelabro de luz. Amém? Eu quero concluir fazendo essa oração, vou dizer assim, juntamente com o apóstolo Paulo, que ele fez pela igreja aos Efésios, capítulo 3, verso 16 ao 21. E com isso eu quero concluir essa meditação, quando Paulo, então, ora e eu oro junto com Paulo. Oro para que, conforme a sua riquíssima glória, Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no interior de cada um, para que Cristo habite em nossos corações pela fé. Oro para que nós estejamos enraizados e firmados no amor, e assim possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, profundidade e altura, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E quanto àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amada igreja do Senhor, que privilégio somos. Vamos adorar o Senhor com uma canção, depois eu voltarei para celebrarmos a ceia do Senhor. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser.
juntar para fazermos a ceia do Senhor, né? Somos igreja, família, corpo, edifício, lavoura, né? Somos igreja. E na ceia nós também queremos lembrar que somos igreja, pois Jesus Cristo, Deus Filho, se tornou um ser humano, né? E por amor a nós, por amor a mim, a você, Jesus se entregou para morrer na cruz. Na cruz ele derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, para perdão dos nossos pecados. Ele nos concedeu a salvação, Jesus ressuscitou, né? E em breve, creio, ele voltará. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 26, dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." Eu tenho aqui meu cálice, meu pão, e quero dar graças a Deus e depois comer e beber com gratidão. Oremos. Bondoso Pai, nós queremos, nesse momento de ceia, celebrar o Senhor, o privilégio de fazermos parte da Igreja do Senhor, por sermos adotados como filhos de Deus. Te louvamos por fazer parte desse corpo maravilhoso que é a Igreja do Senhor. E te damos graças, Senhor, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que nos limpou de todo o pecado, nos santificou. Somos pessoas, a Deus, aperfeiçoadas pelo Senhor, perdoadas, redimidas, totalmente limpas pelo Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão e beber do cálice. Amém. Em Efésios 1, verso 22 e 23, diz: "Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância." Paulo afirma que a igreja é a plenitude de Cristo, o recipiente cheio. A igreja é habitada e preenchida por Cristo. Paulo escreveu que a Trindade, está presente na igreja, enchendo a igreja de graça, de amor e de poder. O Pai, o Espírito Santo e o Filho estão presentes na igreja. Paulo também afirmou que Cristo tem autoridade suprema sobre todas as coisas. O texto que li revela que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Todo joelho se dobra diante dele no céu, na terra e debaixo da terra, conforme Filipenses 2. Isso significa que tudo lhe está sujeito neste momento, está subordinado a Jesus, que Cristo é soberano sobre toda a criação, incluindo a igreja, incluindo nós. Que agora ele está sentado à direita do Pai com toda a autoridade. E que Jesus, então, substituiu a sua coroa de espinhos pela coroa que lhe pertencia, adornada com a glória de quem é soberano sobre todo o universo, nosso Senhor Jesus. E a Ele nós pertencemos. Queria fazer uma oração final, encerrando esse tempo precioso. Amém? Bondoso Pai, queremos louvar o Teu nome por essa palavra, por tudo que ouvimos, por esse momento precioso de ceia. E queremos orar, ó Deus, agradecidos por as Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, pela Tua ajuda. Louvamos-Te pela vida, pela restauração da saúde da Simone, da sua família. Ó Deus, por todas as pessoas que o Senhor tem abençoado, e à medida que nós vamos sabendo, nós vamos Te glorificando, Senhor, bendito seja o Teu nome. Queremos orar, Senhor, pela vida da Solange, Pai, que tem
aquela inflamação no seu pé. Ó Deus, abençoa, restaura, Senhor. Abençoa o Lorival, abençoa toda a sua família, o Luiz, a Lauana, cura eles também da Covid, Senhor. Restaura completamente. Abençoa os meus irmãos que possam estar doentes, Senhor. Abençoa cada um, aqueles que eu não estou sabendo, mas o Senhor sabe. Vai ao encontro, abençoa, supre, ajude naquilo que eles estão precisando. Seja glorificado, Senhor. E ajuda-nos a ser igreja cada dia, Senhor, como o Senhor planejou. Leva-nos a ser a igreja que glorifica Jesus todos os dias da nossa vida e que possamos ser instrumentos nas tuas mãos de salvação de outras pessoas e que as nossas vidas e a tua igreja tragam glória a Jesus. É assim que eu oro. Amém. Amém? Deus abençoe, vamos nos alegrar nesse mês de julho, aniversário da igreja, vamos nos alegrar, né? Mesmo à distância, vamos nos alegrar, porque fazemos parte da igreja do Senhor. Um beijo carinhoso para todos vocês. Tchau!